Especial Eleições. Numa altura que a CNE deu como improcedentes as reclamações da oposição face às reclamações apresentadas, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé Ceasta chamou a imprensa para apresentar então a sua nota pastoral sobre as eleições que decorreram a 23 de agosto em Angola. Pastoral sobre as eleições de 2017. Amados compatriotas, irmãos e irmãs em Cristo, no término do nosso retiro espiritual, nós, bispos da Ceaste, reunidos em Conselho Permanente Alargado, no dia 29 de agosto do ano em curso, saudamos efusivamente todo o povo angolano que no passado dia 23 de agosto de 2017 respondeu com alegria, nobreza e civismo e dignidade à convocatória eleitoral. Mostramos que somos um povo que pugna pelo convívio social multicultural, fomentador da unidade na diversidade, da reconciliação efetiva, do desenvolvimento autêntico e da paz que parte do coração. A todos manifestamos o nosso reconhecimento, estima e admiração. Neste momento, cabe aos políticos dos partidos e coligação concorrentes dar corpo e sentido ao convívio de vontades expresso nas urnas, aceitando com serenidade e responsabilidade o veredito final, apostando no diálogo sincero, fecundo e construtivo, utilizando os instrumentos legais para dissipar possíveis equívocos e buscando, acima de tudo, o bem da nação, assente na justiça, na paz e na verdade. O olhar de todos os angolanos e dos amigos de Angola está virado para a Comissão Nacional Eleitoral, a quem cabe o peso da responsabilidade de gerir e publicar com a máxima transparência e nos termos da lei tudo quanto os eleitores exprimiram nas urnas. É preciso que tudo se faça sem margens para dúvidas, munindo-se unicamente com as armas da verdade, justiça, transparência e do diálogo inclusivo entre as partes em jogo. O povo fez a sua parte e fê-la muito bem. O mesmo auguramos para a Comissão Nacional Eleitoral. Enquanto aguardamos pela publicação dos resultados definitivos, reiteramos o apelo que fizemos na última mensagem sobre as eleições, para que os futuros governantes que saírem da vontade expressa nas urnas, a quem felicitamos de antemão, trabalhem pelo bem de todos os angolanos, independentemente das suas cores partidárias, colocando o acento tônico não na militância partidária, mas na cidadania e no patriotismo. Outro sim, que a oposição seja forte e obrigue quem governa a dar o melhor de si em prol do bem de todos. Deste modo, tanto quem receber o mandato de governar como quem está na oposição desempenha uma função nobre e necessária ao bem do país, devendo servi-lo através de uma atitude de diálogo construtivo o mais consensual possível, particularmente sensível e atento às necessidades dos membros mais vulneráveis da sociedade. Um veemente apelo vai para os órgãos de comunicação social e utentes das redes sociais.
não transformem estes instrumentos de promoção do bem, da integração, da paz, do diálogo e do convívio em instrumentos de instigação e propagação do terror, do medo, da insegurança, da desordem, da divisão e da difamação gratuita. Abramos os nossos corações uns aos outros e unamos as nossas vontades e inteligências para todos trabalharmos por uma Angola fraterna, plural, inclusiva, bela e próspera. Por isso, apelamos a todos os angolanos e angolanas a mantermos as lâmpadas da fé, da harmonia, do diálogo, da calma, da paz e do respeito mútuo bem acesas, para que tudo concorra para o bem da nação e para a nossa edificação condigna. Todos somos chamados a vigiar para que o bem comum satisfaça a todos. Para tal, nesta hora singular do nosso país, devemos incorporar tudo o que é verdadeiro e nobre, tudo o que é justo e puro, tudo o que é amável e de boa reputação, tudo o que é virtude e digno de louvor, para que o Deus da paz esteja sempre conosco. Conferir Filipenses 4, 8 e 9b. Viva Angola e todos os seus filhos e filhas. Luanda, 29 de agosto de 2017. O Conselho Permanente Alargado da CEASTE. E a segunda pergunta, muito rapidamente, é o que se a CEASTE estaria disposta a fazer, tomar um papel mais ativo, talvez aproximar-se mesmo às partes que estão envolvidas nesse processo eleitoral para que possam manter calma, né? Porque a linguagem tem estado muito dura nas redes sociais, se acompanha. Obrigado. Ok, muito obrigado. Então, Deve fazê-lo na máxima das transparências, tendo em conta as partes que estão em jogo, para dissipar estas dúvidas que estão a se levantar. Então é preciso que os procedimentos sigam a letra da lei. E este é o nosso conselho, porque se aquilo que ultimamente está a ser feito tivesse sido feito antes destas suspeições todas que se levantaram, quero crer que não estaríamos hoje a nos fazermos este tipo de perguntas. Então é bom que o órgão CNE pois, tenha esta acutilância e esta coragem de se cingir na lei, trabalharmos no quadro da lei e procurar, de facto, este diálogo inclusivo com as partes em jogo para que nenhuma parte se sinta lesada naquilo que lhe cabe como direito. Portanto, por isso é legítima esta reclamação, mas é preciso que se dialogue e se encontrem as razões que levaram àquele tipo de procedimento. E quero crer que estão a ser dirimidos todos os equívocos, e é isto que nós queremos, que o diálogo se mantenha fecundo, construtivo, tendo em vista o bem da nação. Em relação à pergunta do Francisco, do jornal Manchete, realmente, na nossa nota de março de Dalatando, nós fizemos uma radiografia do nosso país e nós identificamos os males que estão na base deste colapso social em que todos nós nos encontramos a viver. E, logicamente, o novo governo também, pelo que ouvimos, temos vindo a ouvir de todos os candidatos que concorreram às eleições, a proposta que estão a apresentar é de renovação do nosso país, da nossa sociedade. E isto passa necessariamente pelo reconhecimento das doenças que nós temos como sociedade para podermos encontrar os remédios que nós necessitamos. E o remédio número 1 passa necessariamente pela dimensão ética, consciência ética. É preciso que os nossos políticos, os nossos governantes
tenham em conta a componente ética, a componente deontológica, para poderem assumir como missão este serviço que prestam à nação e assim todos nós irmos abafando e eliminando esses pecados sociais, esses males sociais que estrangulam por dentro a própria sociedade. E este é um trabalho de todos nós. Portanto, é preciso que não olhemos só aos governantes. Nós, como cidadãos, também temos a nossa quota à parte. É preciso que todos nós nos envolvamos neste processo de transformação desde dentro de nós próprios para podermos construir a sociedade sobre aquelas bases axiológicas que todos nós desejamos, que vão fazer com que a nossa governação seja mais fluida, esteja mais propensa ao bem das pessoas e assim todos nós sairmos a ganhar. E é esta a nossa recomendação que continuaremos a fazer e nas nossas mensagens e notas pastorais sempre temos vincado este apelo para que verdadeiramente quem governa, governe para o bem comum, para o bem de todos, independentemente das cores partidárias. E é por isso que fizemos essa incidência também, para que primemos pela cidadania e não pela militância, para que verdadeiramente nós trabalhemos para o bem do angolano, despido das suas cores partidárias. E tudo isto, pois, fazendo assim, conseguiremos ultrapassar esses problemas que nós temos. O que é que preocupa a SIASTE? Realmente, o que nos preocupa é o mal-estar social que hoje estamos a viver. Hoje nós estamos a sentir que as pessoas estão muito tensas, as pessoas estão muito nervosas, as pessoas querem mudanças imediatas. Mas tudo isto, pois, passa por este processo mesmo que nós estamos a realizar. É preciso que a própria cidadania também seja madura. É preciso que a consciência social seja mais responsável. E para não cairmos no imediatismo, para não cairmos no sensacionalismo, para não cairmos nesta violência gratuita que muitos estamos a fazer, quer nas redes sociais, quer nos meios de comunicação social. Portanto, nós temos que pugnar, temos que trabalhar por aquilo que vai criar essa pacificação dos espíritos. E é esta a nossa missão. E é por isso que nós estamos muito preocupados com este estado de situação que às vezes faz com que se crie um ambiente de medo, um ambiente de insegurança, um ambiente que não ajuda, digamos assim, a encarar o futuro com otimismo, a encarar o futuro com esta alegria que se impõe. Por isso nós, como pastores, continuaremos a cumprir a nossa missão profética, continuaremos a cumprir a nossa missão de pastores para ajudar a que toda a sociedade esteja no caminho certo, ajudar a que toda a sociedade se reencontre para podermos construir a sociedade que pretendemos. O papel da SIASTE é mesmo este. Portanto, a SIASTE é um órgão, é um colégio de bispos que procura estar no meio, que procura ajudar, que procura moderar, que procura, digamos assim, animar esse diálogo, animar esta proximidade, este encontro dos cidadãos angolanos. E é por isso que nós, desde que sejamos solicitados para o serviço desta natureza, estaremos sempre disponíveis, porque é um bem à nação e é nossa missão também. Por isso nós nunca nos furtaremos desta nossa missão social, desta nossa responsabilidade social, porque sobre nós cai este peso que devemos assumir com toda a coragem e com toda a verticalidade. Consideraram que as eleições foram livres e justas. Gostaria de saber da SIASTE qual é a sua posição em relação a isto. Uma parte do grupo da sociedade civil defende que se a CNE não responder com as reclamações da oposição, a sociedade civil quer que a oposição não tome os assentos parlamentares. Qual é a posição da Igreja quanto a isso? As eleições, no modo geral, têm um antes
um durante e um depois. E a melhor declaração da justiça das eleições é quando se publicam os resultados finais. O próprio processo prevê até o contencioso eleitoral, ou não é? Para declarar. E é por isso que agora estamos a CNE está a trabalhar no apuramento do trabalho, na discussão, os votos, enfim, brancos, nulos e tudo isso. É um processo. É um processo. E a declaração final será feita. Os observadores fizeram o seu trabalho, os órgãos de comunicação social, se são justas. As eleições podem ser justas e livres, não houve muita confusão que pudesse pôr em causa todo o processo, mas agora cabe às estruturas competentes do Estado, esta instituição que é a CNE, que também penso que é um órgão colegial, fazer o seu trabalho para declarar essas eleições como livres e justas. Só nessa altura, quer dizer, analisando o ante, o depois e o durante, é que podemos ter também uma opinião justa sobre isso. Agora vamos deixar que a CNE faça o seu trabalho, porque às vezes antecipar o mundo a justeza ou a injustiça, corremos um grande perigo, não é verdade? Porque ainda há análises a fazer. Agora, as eleições, em relação à segunda pergunta, sobre se vão tomar, não poderão tomar posse, não é? Do Parlamento, eu penso que nós temos que ir crescendo, não é verdade? Aquilo que dizem em latim, crescendo, quer dizer, em italiano também. Quer dizer, as eleições não valem tudo. Nas eleições nem tudo vale. Às vezes em política parece-me que tudo vale. É que temos que ter em conta a nossa pátria, o nosso país, a nossa terra. Enfim, não é só que... Não, depois do dia 23, Angola continua, ou não é? Angola continua a sua marcha, todos estamos aqui depois do dia 23. Não é o fim da Angola, não é o fim da relação, da fraternidade, da amizade. E isto também pode nos levar a pensar que, eu já disse isso várias vezes, que os que concorreram às eleições não são inimigos, são adversários políticos. Terminado o jogo, enfim, o campeonato, certamente a reconciliação, a fraternidade, seguindo a lei e procurando sempre, como diz a nota, a transparência, a justiça, a verdade, a paz, a justeza. Tudo isso são tantos ingredientes para tornar justo este processo e para tornar possível também o convívio entre os diversos partidos políticos. Não é que sejam inimigos uns dos outros. E, portanto, penso que não temos ainda coisa a comentar, mas o nosso parecer é este, que diz em relação a este não tomar posse, isso criamos muitos problemas, mas também há um diálogo, como se pediu na nota, um diálogo, uma reflexão, uma reconciliação, a fraternidade, a Angola acima de tudo, penso que não haverá problemas para isso. O diálogo, a proximidade, a compreensão e o consenso mais possível. O consenso mais possível. Hoje no mundo, os países são construídos por consensos grandes, um diálogo permanente. Ninguém tenha medo do outro para dialogar e para pôr o comboio dos carris, que é para a paz, para a reconciliação, para o trabalho do desenvolvimento de Angola. Os partidos e as coligações são livres em tomar a decisão que acharem mais oportuna e mais conveniente no âmbito das suas próprias responsabilidades. Entretanto, nós acreditamos na força do diálogo, acreditamos no esforço que deve ser feito, exortamos melhor o esforço que deve ser feito por esse colégio, por esse organismo colegial que é a CNE, para que na publicação dos resultados definitivos não haja de facto, não se mantenha esta atmosfera de suspeição generalizada por parte das outras forças políticas concorrentes. Isto, naturalmente, não ajudaria à construção da sociedade, fragilizaria substancialmente os órgãos derivantes do ato eleitoral e, por isso, acreditamos que haja este diálogo a este nível e, se for possível, por que não, o diálogo a nível mesmo das próprias forças políticas partidárias, das direções dos próprios partidos. A política é uma ciência e uma arte muito nobre. O ostracismo, a ignorância do outro, o não querer ouvir o outro, não nos dignifica e nem constrói a nação de homens nobres que nós pretendemos e desejamos ser. Quanto ao desempenho da comunicação social, é unânime
mesmo por parte dos observadores internacionais que chegaram apenas 2 dias, 3 dias antes das eleições, que não houve um tratamento igualitário nesta campanha, não houve igualdade de oportunidades. Houve por parte de alguns órgãos, sobretudo os órgãos estatais, houve o privilegiar de uma candidatura, vocês conhecem. Quanto aos outros órgãos de comunicação social, nós achamos que foram muito mais plurais, muito mais equilibrados, embora achamos que, como dizemos na nossa mensagem, que por parte de todos deve haver um esforço real de sermos unicamente aqueles que procuram ser veículos e transmissores da verdade. Tudo mais não serve. O jornalista não é um ativista. Nós, jornalistas, senhores exercem uma profissão muito digna, uma profissão muito nobre, e nós temos de ver-vos como pessoas nobres. Obrigado. Sobre isto, eu gostaria ainda de dizer que houve um outro papel que a comunicação social desenvolveu neste processo eleitoral, que devemos realçar e devemos nos congratular, é que foram a vários níveis animadores positivos deste processo, deram qualidade ao ato e ao processo eleitoral. Ajudaram as pessoas a refletir sobre determinadas questões e, em muitos casos, puderam alertar e prevenir situações que, não sendo prevenidas e não sendo acauteladas, poderiam ainda tornar muito mais pobre o processo eleitoral. Portanto, foi uma contribuição muito boa a este nível e gostaria de destacar este aspecto. Assim foi então a apresentação da conferência de imprensa da SEAS, da qual ressalta, chamada de atenção à CNE, a quem cabe então a responsabilidade de apresentar os resultados finais, cuja aceitação da população e dos partidos concorrentes está em causa. Da nota apresentada pelos bispos da SEAS, também chama a atenção aos partidos concorrentes que tenham algum sentido de responsabilidade e pensarem o país em primeiro lugar. Especial Eleições.